Capítulo 252, Canção Sombria. Na estrada para a Montanha Sagrada, Cruz tinha acabado de assumir a função de conter os inimigos que os emboscaram. Enquanto olhavam receosos para aquela aura negra que o Cruz emanava, os assassinos começaram a escutar o canto de uma voz feminina. Essa voz cantarolava uma melodia linda e calma que parecia ficar mais intensa conforme a aura negra se espalhava. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Confuso, um dos assassinos não sabia se mantinha os olhos no Cruz ou tentava encontrar a dona daquela voz. Voou de repente, uma espécie de vibração se uniu ao canto e criou um contraste entre o belo e o estranho. O que está havendo? Um dos assassinos murmurou enquanto olhava para trás, pois parecia que aquela voz estava cantando ao seu ouvido. Quem está aí? Outro assassino questionou. Enquanto isso, a aura negra se espalhava ao redor do Cruz e dos assassinos como uma névoa da manhã. No centro da névoa, Cruz estava com um semblante inexpressivo e um olhar vazio, como se ele nem estivesse mais naquele corpo. Eu sinto que há somente uma grande ameaça. Voz falou na consciência do Cruz. Não. São 3. Outra voz corrigiu. 2 deles estão, pelo menos, no reino atroz. Outra voz afirmou. Devemos eliminar os fracos primeiro. Sim, em grande número, eles podem nos atrapalhar. Como estão os preparativos para isso? Já estamos prontos para acabar com eles. Vamos matá-los e depois esquartejá-los. Sim. Depois espalhamos os pedaços dos corpos deles por toda a cidade. Não podemos fazer isso. Se ele ficar preso, nós também ficaremos. Nós mataremos os carcereiros, também. Ainda somos fracos para isso. As vozes na cabeça do Cruz planejavam e discutiam entre si. Parecia que uma verdadeira reunião estava acontecendo entre elas. Svosh, deem cobertura ao meu avanço. Vamos acabar logo com isso. Finalmente o líder dos assassinos decidiu se mover e enquanto avançava deu ordens aos seus subordinados. Svosh, 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 svosh. Imediatamente os outros assassinos se moveram com o objetivo de cercar o Cruz. Não temos mais tempo para discutir. Eles já estão vindo. Percebendo o avanço dos assassinos, uma das vozes na cabeça do Cruz falou. Voou. Alguns dos assassinos que estavam na cobertura lançaram uma onda de energia espiritual e ar que impediu que qualquer som se propagasse ao redor do Cruz. Outros criaram um denso nevoeiro que ofuscava as vistas do Cruz e o impedia de enxergar o metro à sua frente. O líder do grupo, por sua vez, ficava maior e mais forte a cada passo que dava enquanto investia como um rolo compressor contra o Cruz. Você acha mesmo que pelo fato de sermos um esquadrão assassinos nós somos um bando de fracotes medrosos? O líder dos assassinos murmurou enquanto investia contra o Cruz. Enquanto o Cruz permanecia parado, uma voz grave soou em sua mente. Vocês sabem o que fazer. Morra. Quando estava a poucos passos do Cruz, o líder dos assassinos pulou e, enquanto um grande martelo surgia em suas mãos, ele golpeou para baixo. Vosh, o golpe do homem espatifou o solo e criou uma pequena cratera no ponto de impacto. Contudo, debaixo do martelo não havia nenhum sinal do Cruz, somente os resquícios de uma energia espiritual negra. O que? Onde? Ao perceber que Cruz não foi atingido, o homem ficou surpreso, afinal, ele era um atroz de nível 3 e mesmo que o Cruz fosse extremamente rápido, ele pelo menos conseguiria vê-lo desviar do golpe. Porém, Cruz simplesmente desapareceu daquele local. Ele não se moveu, ele desapareceu. Como ele o murmúrio do homem caiu simultaneamente a um som parecido como uma explosão a alguns metros deles. O homem imediatamente correu para aquele local e quando ele chegou, ele viu um de seus subordinados estirado no chão com um afundamento nas costas e várias vértebras quebradas. Ao lado do corpo havia uma densa aura negra e o homem pôde ver claramente quando uma mão terminava de ser sugada para dentro daquela aura, como se fosse um portal. Os olhos do homem arregalaram quando ele se lembrou da quantidade de energia negra que o Cruz tinha liberado e ele começou a ligar os pontos. Outra explosão e um grito estridente soaram em outra parte do cerco. Um dos assassinos tinha gritado porque assim que ele foi checar o lugar da segunda explosão, ele tinha
tinha se deparado com uma cena horripilante. Uma assassina estava esmagada no chão, com todos os ossos quebrados e praticamente todo o sangue expulso do corpo. Era como se uma montanha tivesse caído em cima dela e achatado-a. Crack, crack. De repente, o assassino que tinha encontrado a mulher sentiu duas mãos agarrarem os seus punhos por trás, e uma pressão extrema esmagar os seus braços. Um urro saiu da boca do homem, que sequer conseguiu gritar de novo. A pressão sobre os seus braços era tamanha e causava tanta dor que o homem não conseguia sequer mover os lábios. Puxado pelos braços, o homem caiu pesadamente contra o solo. Ele até que tentava se manter de pé, mas parecia que cada um dos seus braços pesava algumas toneladas. Saiam de perto da aura negra. Somente após a queda do terceiro subordinado é que veio o alerta do líder dos assassinos. Uma retirada foi esboçada pelos assassinos que escutaram aquele alerta, mas assim que a maioria deles deu alguns passos para trás, uma poderosa força de atração levantou-os do chão e puxou todos para um único ponto. Voam. Vários assassinos foram puxados na direção de um grande buraco negro, de mais de 4 metros de diâmetro. Ao lado daquele buraco negro, Cruz saía de dentro de uma outra massa de energia espiritual negra e adicionava ainda mais força de atração a ele. Crack. Pedaços do solo e árvores distantes foram arrancados do chão e puxados para o buraco negro. Clang, 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 clang. Enquanto tentavam resistir à força de atração, os assassinos cravaram lâminas no chão e em qualquer coisa que ainda estava parada, mas rapidamente essas superfícies sucumbiam e eram arrastadas junto com eles. Splash. Uma dezena de assassinos foram tragados para o buraco negro, junto com tudo o que se soltava do solo. Isso gerou um som bizarro de coisas sólidas e líquidas se chocando e espalhando e, posteriormente, sendo comprimidas. Bang. Diferente dos buracos negros que Cruz criou até agora, esse não transportou ou desapareceu com ninguém. Ele apenas puxou e comprimiu tudo em seu centro e, quando ele desapareceu, ele deixou para trás uma bola de metal, madeira, pedras e carne e sangue humanos. Aquilo era uma escultura digna de um culto diabólico. Após aquela bola cair no chão, o Cruz, que ainda permanecia inexpressivo, olhou lentamente em duas direções, justamente nas direções dos únicos dois assassinos que conseguiram resistir à força do buraco negro. Um dos alvos daqueles olhares era o líder grupo que, por ser um atroz de nível 3, conseguiu ser arrastado somente um pouco. O outro alvo era um assassino que estava bem distante da luta. Ele também era um atroz de nível 3, mas as atenções dele não estavam voltadas para a luta, mas sim para a manutenção de uma barreira de som ao redor daquela área. Quando o olhar do Cruz parou na direção desse segundo atroz, uma voz soou em sua mente. Ele primeiro. O nevoeiro que os assassinos tinham criado anteriormente havia sido tragado para o buraco negro, junto com eles, e por isso, as concentrações de energia espiritual negra que o Cruz tinha espalhado pelo campo se tornaram mais visíveis. Foi dessa forma que o líder dos assassinos conseguiu ver claramente o Cruz se movendo através daquela energia negra, ignorando as leis do espaço. Fazendo esses saltos pelo espaço, Cruz cortou um longo caminho em segundos e já tinha chegado ao segundo assassino. Cruz golpeou para baixo com seu bastão, mas, mesmo que por pouco, o homem conseguiu rolar para o lado e depois saltar para trás, desviando do golpe que acertou apenas o solo. Quando o homem desviou daquele golpe, a barreira sonora foi desfeita e, também, a expressão do Cruz ficou raivosa enquanto ele dava um grito de fúria. A uma boa distância dali, Yang, que tinha acabado de ver Zhao Tia desaparecer da sua frente, sentiu um frio na espinha quando escutou aquele berro. Era como se uma fera tivesse acabado de quebrar as correntes e destroçado a jaula. Mas que merda está acontecendo aqui? Yang olhou na direção do gritou enquanto não conseguia decidir se seguia em direção à montanha sagrada ou voltava para ajudar o Cruz. Bang. Arrastado por Gold, Zhao Tia só se deu conta de que algo tinha acontecido quando ele pousou dentro da caverna de entrada da montanha sagrada. Onde eu estou? O que aconteceu? Desnorteado, Zhao Tia questionou enquanto olhava ao redor e tentava entender alguma coisa. Ele realmente nem percebeu que tinha viajado a toda aquela velocidade e entrado na montanha.
Para ele foi como piscar os olhos e estar em um lugar completamente diferente. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, Gold, ou melhor, grande arcanjo e senhor da luz. O homem negro que estava sentado na caverna falou num tom amistoso, antes de continuar. Há algum tempo eu espero por vocês. Principalmente por você, Zhao Tian. Zhao Tian olhou confuso para o homem que parecia conhecê-lo. Depois, ele viu Gold sair de dentro dele e ficou mais desorientado ainda. Você onde? Quem é ele? Zhao Tian olhava para Gold, os arredores e o homem e não sabia nem por onde começar a perguntar. Gold, por sua vez, ignorou completamente Zhao Tian. Com muita frieza, encarou o homem enquanto dizia: um prazer é o caralho. De todos da sua raça, um dos que eu mais odeio sempre foi você. Espera aí, você conhece ele? Zhao Tian ficou perplexo quando escutou aquilo e não conseguiu evitar que aquelas palavras saíssem de sua boca. Também ignorando Zhao Tian, o homem acenou com a cabeça para o Gold e respondeu num tom compreensivo: eu sei o que nós fizemos a você, principalmente, o crime do meu antecessor. Eu peço perdão por tudo. Nós podemos ter a mesma memória, mas ele e eu somos completamente diferentes. O fedor de vocês ainda é o mesmo. Gold deu 2 fungadas rápidas e respondeu, antes de continuar: todos vocês ferem a covardia e depravação. Mesmo depois daquelas ofensas, o homem que parecia estar calmo, respondeu: e a sua presença ainda me causa o mesmo calafrio que o meu antecessor sentiu. Assistir é muito diferente de sentir. Gold respondeu num tom frio. O peso do olhar dele parecia ser capaz de matar uma pessoa. Swing. Assim que Gold terminou de dizer aquilo, Zhao Tian sentiu algo sendo puxado de dentro dele. Num piscar de olhos, a Blood Maria estava sendo empunhada por Gold. Svish nas mãos do Gold, a Blood Maria parecia vibrar e irradiava uma majestosa e densa energia dourada. Era tanto poder que Zhao Tian sentiu que, se Gold balançasse o braço, ele cortaria o planeta ao meio. Quem está lá dentro? Do lado de fora da montanha, Gaspar estava de olhos arregalados, pois ele pôde sentir a densidade daquela energia espiritual e o perigo iminente que ela representava. Dentro da caverna, Zhao Tian começou a sentir-se sufocado pela aura de Gold. A respiração dele estava cada vez mais pesada, seus membros perdiam as forças e sua visão embaçava, quando, de repente, um campo de energia espiritual circulou e protegeu-o. De posse da Blood Maria, Gold teve uma sensação nostálgica, mas ele olhou para ela e comentou: como pensado agora, você pertence ao moleque e eu não posso mais liberar todo o seu poder. Infelizmente, você é só uma arma emprestada para mim, mas, quer saber, vai dar pro gasto. Assim que terminou de dizer aquilo, Gold olhou para o homem e depois para Zhao Tian. Isso fez com que ele mudasse de expressão. Porque você protegeu o moleque? Gold olhou para o homem e perguntou num tom desconfiado e levemente descontente. O homem, por sua vez, permaneceu sentado e respondeu: eu disse que há muito tempo espero por vocês. Eu não quero que ele se machuque. Afinal, ele é a minha aposta. Por um instante Zhao Tian ficou mudo. Afinal, ele nunca tinha visto Gold com tanta raiva como naquele momento. Por todas as vezes que Gold se enfureceu, ele sempre extravasava raiva e tinha uma crise de destruição que passava depois de alguns minutos. Porém, aquilo era diferente. O olhar frio e a intenção de matar que Gold exalava eram aterrorizantes. As ações dele fugiam completamente do habitual, pois não haviam piadas, sarcasmo ou zombarias, ele estava realmente sério. Por outro lado, a postura do homem negro que permanecia calmo e sentado, mesmo parecendo conhecer o Gold e sabendo que aquele comportamento dele não era normal, deixava as coisas ainda mais assustadoras. Aquilo tudo estava acontecendo muito rápido e era difícil de assimilar, mas uma coisa entre tudo o que foi dito falava mais alto nos ouvidos de Zhao Tian do que todo o resto. E isso era revoltante. Não foi você que me protegeu, foi ele. Que tipo de mestre é você, que tenta matar o próprio pupilo? Treino é uma coisa, mas me matar com as suas próprias mãos é muita. Zhao Tian esbravejou enquanto apontava o dedo para Gold e gritava. Porém antes que ele terminasse, ele foi interrompido. Calado, moleque. Eu não ia te matar. Gold ordenou, antes de dar aquilo que, na concepção dele, era uma explicação.
Zhao Tian chegou a abrir a boca para responder e, ao mesmo tempo, perguntar o que diabos era tudo aquilo, mas antes que ele o fizesse, o homem negro interrompeu, dizendo: garoto, ele tem toda a razão de estar assim. É por causa desse homem que não só a sua raça, mas todas as outras do universo conhecem o caminho marcial como ele é hoje. E, mesmo assim, isso só trouxe desgraça e traição para ele. Zhao Tian lançou um olhar de surpresa para Gold, antes de perguntar: Gold, minha raça, quem é aquele cara? Por que ele disse isso? Zhao Tian tinha um mau pressentimento com aquilo tudo. Gold olhou nos olhos brancos e misteriosos do homem e respondeu com um pouco de impaciência e muito desprezo: isso é óbvio, moleque. Isso aí é um voyeur que sente prazer ao ver todo mundo se fudendo. Esse fedelho maldito é um deus que herdou o dom da onisciência. O nome dele é Indao.